Em meio a essa guerra, gente, o mercado de petróleo enfrenta um paradoxo, já que o Irã segue exportando volumes consideráveis do petróleo. E isso preserva, claro, receitas e ainda ganha espaço relativo no mercado global, enquanto outros produtores enfrentam restrições logísticas. Para entender como isso sustenta o preço e também alerta ao equilíbrio geopolítico do petróleo, a gente conversa agora com o professor Pedro Cortes, analista aqui da CNN, que já está aqui comigo. Professor, muito bom dia para você, obrigado por estar aqui com a gente. Professor, vamos lá, a gente tem um grande paradoxo, esse foi um levantamento que começou a vir bastante à tona durante essa semana. A gente entra na terceira semana de guerra no Oriente Médio, Estreito de Hormuz com navegação totalmente comprometida, a gente tem uma navegabilidade ali muito abaixo, oficialmente, né, muito abaixo do que o que normalmente a gente vê nessa região logística. Como que o Irã está conseguindo, então, fazer para poder manter essa navegabilidade e manter esse número aí de exportação de barril de petróleo, o que automaticamente sustenta a guerra? Ele vem mantendo um volume muito parecido, às vezes até superior ao que ele apresentava antes da guerra. Veja, esses navios, em geral, são antigos petroleiros russos, são navios antigos que usam documentação e bandeiras falsas, e não tem dificuldade para passar pelo Estreito de Hormuz, tendo em vista que são basicamente navios que estão transportando petróleo iraniano. Então, com isso, eles conseguem escoar a sua produção, são rotas opacas, são navios que não são rastreados, né? Como eu disse, com documentação falsa, bandeira falsa, e eles muitas vezes ficam em pontos estratégicos esperando o fechamento das encomendas. Então, o Irã, ele acaba se beneficiando com essa guerra, por mais paradoxal que seja, ou pelo menos o petróleo iraniano acaba se beneficiando com isso, porque ele consegue colocar volumes muito parecidos com aqueles que ele comercializava antes, como eu disse, e a um preço maior. É claro que esse petróleo do Irã, ele não atinge essa cotação, por exemplo, de $100 o barril do Brent, mas ele tem que vender isso com deságio exatamente porque é um petróleo sancionado. Mas, de qualquer forma, com a elevação das cotações internacionais, mesmo esse petróleo, né, com deságio, ele também sobe, e isso acaba fazendo com que o Irã tenha uma receita expressiva pela exportação de petróleo. E qual que é o impacto disso para o preço do petróleo no mercado global, professor? Então, ele acaba ajudando a manutenção de níveis um pouco mais baixos, né? Porque, por exemplo, a China, que é um grande importador do petróleo chinês, ela continua sendo razoavelmente abastecida por esse petróleo, né? Esse petróleo iraniano, e ela acaba pagando um preço mais baixo por esse petróleo. Então, isso ajuda a manutenção de cotações mais baixas. Agora, claro que isso acaba prejudicando o restante dos players que têm dificuldades ou mesmo impossibilidade de escoar sua produção ali no Golfo Pérsico. Então, cria um problema em relação à inflação global, né? Existe uma perspectiva de que a inflação seja significativa, essa contribuição do petróleo ajude a aumentar a inflação global, cria um problema para os outros países que deixam de exportar, mas ao mesmo tempo, por um outro lado, ajuda na manutenção de uma cotação um pouco mais palatável, né? Evita que ela suba excessivamente, exatamente porque uma parte do suprimento internacional continua ainda sendo mantido. Os paradoxos da guerra, né? Pois é, isso que o professor Pedro Cortes falou também já é destaque no site da CNN. Você já trouxe também lá no blog, sim, professor? Vamos vender o peixe aqui, né? Eu estava esquecendo disso. Muito obrigado por lembrar. Está no meu blog, né, que esse texto, Guerra não prejudica exportações de petróleo pelo Irã, onde eu conto essa história, inclusive cito algumas fontes que dão substrato a essa colocação aí. Então, convido a quem estiver nos assistindo aí, dar uma passada lá e ler, prestigiar, compartilhar, porque muita gente pode imaginar que o Irã está sendo muito prejudicado com a exportação de petróleo, mas não está, né? E como os Estados Unidos têm evitado atacar a infraestrutura do Irã para exportação, porque ele pensa estrategicamente, fala, bom, um dia eu vou conseguir que o Irã se renda, né? Vou conseguir um armistício.
e é importante que o Irã tenha preservado a sua capacidade de exportação para continuar mantendo, ajudar na produção, né, no atendimento à demanda mundial, porque se ele compromete a infraestrutura do Irã, isso custa muito caro para recuperar depois. Então, como essa infraestrutura foi mantida, pelo menos até agora, isso tem feito com que o petróleo continue escoar. Se os Estados Unidos atacar essa infraestrutura, comprometer seriamente a capacidade do Irã, e a cotação realmente ela pode ascender a níveis muito mais elevados do que o atual. Perfeito. Professor Pedro Coates, analista da CNN, obrigada, sempre ótimas análises. Professor, boa quarta-feira para você. Uma boa quarta-feira para todos.